Melted Sunset, home video. No final dos anos 2007, uma revolução tecnológica abalou o mundo com o surgimento da interweb. Uma revolução necessária, após os grandes cataclismas que abalaram o mundo. Diferente de qualquer coisa vista antes, essa nova forma de internet prometia levar a experiência online a um patamar inimaginável. Sem a necessidade de implantes cibernéticos ou uma tecnologia muito futurística, muito cyberpunk, a interweb permitia que as pessoas explorassem um mundo virtual imersivo através de dispositivos físicos inovadores. Ainda com algumas limitações, é claro, a interweb criou a possibilidade de se tornar uma única internet, em um único provedor e em um único server que se concentrava dentro da camada atmosférica de todo o globo terrestre. Com a sua central na Europa, a interweb era uma criação abstrata da antiga internet, porém altamente melhorada, que jazia nas memórias dos humanos que nasceram antes de tudo ocorrer. À medida que o mundo se recuperava dos desastres globais e das crises sociais, a interweb surgiu como um farol de esperança e renovação. Sua proposta de unificar a internet em uma única entidade global trouxe consigo a promessa de uma conectividade estável e em uma nova era de interação digital. A interweb não era apenas uma revolução tecnológica, mas também uma expressão do desejo humano de reconstrução e harmonia dentro de todo aquele caos. Ela trouxe consigo a ideia de uma rede descentralizada, onde todos os dados e informações estavam acessíveis a partir de um único servidor centralizado na Europa. Esse modelo inovador prometia maior segurança, estabilidade e eficiência em comparação com a fragmentação da antiga internet. À medida que a interweb se estabelecia, comunidades online floresciam nesse novo ambiente digital. Os usuários exploravam os limites da criatividade e da interação humana, moldando novos espaços virtuais e estabelecendo conexões profundas em meio à imensidão digital. No entanto, apesar das promessas e avanços, ainda existiam limitações a serem superadas. A interweb, embora mais avançada do que sua predecessora, enfrentava desafios técnicos e questões de governança. A busca pela estabilidade absoluta e a proteção dos dados pessoais dos usuários eram prioridades constantes na agenda dos desenvolvedores e legisladores. À medida que os sistemas se fortaleciam, a interweb ganhava confiança e se tornava uma parte indispensável da vida cotidiana. As pessoas começaram a depender dela para realizar transações financeiras, buscar informações, socializar e até mesmo exercer sua cidadania em um mundo cada vez mais conectado e muito mais fora da realidade normal que a gente conhece. A interweb revolucionou o meio e a forma humana de entretenimento, fazendo com que uma inteligência artificial comandasse o meio e a forma de entretenimento como você está ouvindo agora na sua tela. A interweb era uma testemunha silenciosa das mudanças culturais e sociais que ocorriam à medida que as fronteiras digitais se dissipavam. O acesso ao conhecimento e ideias que todo o mundo enriqueceu dentro do seu pensamento coletivo e abriu novos horizontes para a criatividade e inovação. Enquanto a história da interweb se desenrolava, a humanidade estava prestes a embarcar em uma jornada de autodescoberta e transformação. Os caminhos que essa nova internet abriria estavam além da imaginação, e apenas o tempo revelaria a profundidade das suas influências em todas as esferas da sociedade. Espaços virtuais dentro dos espaços virtuais. Havia interação em massa de pessoas do mundo inteiro, criando um senso de comunidade mundial onde as barreiras criadas pelos humanos eram apenas criações imaginárias. Dentro desses espaços criavam-se conteúdos de variados tipos, relacionamentos, sejam eles empresariais, sejam eles pessoais e até amorosos. Porém, algumas coisas começaram a mudar. Dentro desses espaços, como eu disse, criaram-se subespaços, onde pessoas de má índole começaram a se juntar.
desde cultuar tecnologias novas e velhas, cultuar deuses do cyberespaço e até mesmo se juntarem para fazer o mal. À medida que a interweb evoluía, surgiam espaços dentro dos subespaços nesse vasto mundo virtual. Esses subespaços eram comunidades dentro da comunidade, onde pessoas com interesses e afinidades específicas se reuniam para compartilhar conhecimento, explorar novas possibilidades e estabelecer conexões. No entanto, assim como na vida real, nem todos esses subespaços eram benignos. A grande maioria, só para deixar um pouco claro, eram bons, eram só sobre assuntos dentro de outros assuntos e as pessoas elas compartilhavam todo o seu conhecimento e toda a sua nerdice dentro daquilo, né? Porém, alguns não. Alguns desses subespaços, infelizmente, começaram a atrair indivíduos de má índole. Grupos obscuros se formavam, alimentando-se de ideologias extremistas ou explorando a vulnerabilidade dos outros, ou seja, hackers. Esses subespaços tornaram-se esconderijos virtuais para atividades criminosas, onde ações ilícitas e prejudiciais eram planejadas e executadas. Alguns desses grupos, guiados por uma devoção distorcida às tecnologias e ao cyberespaço, começaram a cultuar os ditos deuses do cyberespaço. Eles acreditavam que essas entidades virtuais eram superiores aos humanos e buscavam adquirir poder e influência dentro da interweb. Mesmo que às custas dos outros, essas seitas digitais adquiriram seguidores fiéis, cuja devoção beirava a obsessão. Conforme as ameaças virtuais se multiplicavam, uma nova frente de batalha se formava dentro da interweb. Especialistas em segurança virtual e agentes da lei digital uniram forças para combater os abusos e crimes cometidos nesses cyberespaços obscuros. A interweb, ela basicamente se tornou um microcosmo da sociedade, refletindo suas virtudes e vícios, seus anseios e suas falhas. Melhor dizendo, na verdade, a interweb não era mais algo fora da realidade. Era a realidade dentro da interweb que se rebatia ou que respingava no mundo real. À medida que a tecnologia avançava, a interweb continuava a evoluir e a desafiar as noções convencionais de realidade e interação humana. Nessa nova era digital, a interweb desempenhava um papel central, moldando não apenas a forma como nos conectamos e interagimos, mas também influenciando as dinâmicas sociais, culturais e econômicas do mundo real. O equilíbrio entre os desafios e benefícios apresentados pela interweb seria uma luta constante, exigindo uma abordagem responsável e consistente da tecnologia. A influência da interweb na saúde mental das pessoas tornou-se uma questão pertinente na sociedade contemporânea. A conexão constante com o mundo virtual, aliada às pressões e dificuldades da realidade fora dele, tem desempenhado um papel significativo no aumento dos casos de depressão. A interweb, por um lado, oferece um mundo virtual onde as pessoas podem encontrar conforto, apoio e até mesmo comunidades de suporte, uma espécie de escape, digamos assim, das dificuldades da realidade habitual. No entanto, a imersão excessiva dentro desse ambiente digital pode criar uma desconexão com a realidade e agravar sentimentos de solidão e isolamento. A busca por uma validação social e comparação constante com os outros nas redes sociais podem levar a uma sensação de inadequação e baixa autoestima. A exposição a uma realidade virtual aparentemente perfeita e filtrada e criada também por uma inteligência artificial pode intensificar sentimentos de insatisfação pessoal e levar ao surgimento ou agravamento da depressão.
Profissionais da saúde mental têm observado um aumento nas taxas de diagnóstico de depressão relacionado ao uso excessivo da interweb. É crucial que a sociedade compreenda os impactos psicológicos dessa nova forma de interação e trabalhe em conjunto para fornecer o suporte adequado às pessoas mais afetadas, A imersão constante na interweb tem levado a um fenômeno preocupante conhecido como dissociação da realidade. O ser humano já tinha isso antes, Acho que vale a pena ressaltar, mas isso começou a se intensificar e se tornar mais comum com a interweb. Pessoas que passam longas horas em frente às telas podem ter dificuldade em distinguir claramente os limites entre o mundo virtual e o mundo físico. Essa dissociação pode ser causada pelo intenso envolvimento emocional e cognitivo com a interweb, o que oferece uma experiência imersiva e envolvente. A linha tênue entre a interação virtual e a realidade pode levar a uma confusão da percepção do tempo, comprometimento nas relações sociais e uma desconexão com as experiências do mundo real. A dissociação da realidade pode resultar em dificuldade de concentração, falta de motivação para realizar tarefas do cotidiano e uma sensação de alienação em relação ao ambiente físico. Basicamente, a pessoa sente que está dormindo acordado, na verdade. Ela sente muito cansaço, sente muita fadiga. Então isso é uma das sensações dessa dissociação da realidade. A interweb não apenas desafia a percepção da realidade, mas também tem um impacto na construção da identidade pessoal. A dissociação de personalidade é um fenômeno que ocorre quando as pessoas enfrentam dificuldades em reconciliar sua personalidade virtual com a identidade do mundo real. O ambiente virtual dá oportunidade às pessoas de criar e moldar uma persona que pode ser diferente de quem são do mundo físico. Essa desconexão entre a personalidade virtual e a realidade pode gerar conflitos internos e dificuldades em manter uma autenticidade consistente. Essa dissociação pode levar a uma sensação de desorientação e conflito, onde os indivíduos podem se questionar sobre quem eles realmente são e como se relacionar com os outros. É importante que as pessoas cultivem uma compreensão saudável de si mesmas e encontrem maneiras de integrar suas identidades virtuais e reais de maneira coesa. Após os cataclismas e os dias de escuridão, muitas pessoas foram forçadas a se confinar em suas casas, isoladas do mundo exterior. Durante esse período de reclusão prolongada, uma condição conhecida como sonho acordado começou a se manifestar em algumas pessoas. O suposto sonho acordado é caracterizado por uma sensação de desconexão da realidade, em que os limites entre o sonho e a vigília se tornam turvos, se tornam um só, basicamente. Pessoas que experimentaram esse fenômeno e experimentam ainda descrevem uma sensação de estarem em um estado de sonho, mesmo estando acordadas. É quase que uma subsequência da dissociação da realidade. As alucinações visuais e auditivas eram comuns nesse estado, e são ainda, ampliando ainda mais a sensação de estar em um mundo irreal. Com o retorno à normalidade após os dias de escuridão, as alucinações persistiram, porém assumiram uma nova forma. Com a imersão no mundo virtual da interweb, as pessoas começaram a relatar alucinações auditivas e visuais, mesmo quando estavam no mundo real, mesmo quando estavam interagindo com as pessoas no mundo real. Essas alucinações eram resultados de uma sobreposição entre a experiência virtual e a percepção da realidade física. A exposição prolongada aos estímulos sensoriais da interweb, combinada com o impacto emocional dos dias de escuridão, levou a um desequilíbrio na percepção da realidade. As fronteiras entre o mundo virtual e o mundo real se tornaram cada vez mais difusas, resultando em experiências alucinatórias que poderiam ser angustiantes e confusas para aqueles que as vivenciavam. O tratamento e manejo dessas alucinações relacionadas à interweb requerem uma abordagem multidisciplinar e muito profunda.
Profissionais de saúde mentais e especialistas em tecnologia trabalham em conjunto para fornecer terapias e técnicas de ancoramento que ajudem as pessoas a distinguir claramente entre o mundo virtual e o mundo físico. Um dos desafios que surgiram também com a interweb foi o aumento da dependência e do isolamento social. À medida que as pessoas se envolviam cada vez mais no mundo virtual, muitas delas começaram a negligenciar suas relações no mundo real. Isso levou a um isolamento social progressivo e a uma dependência excessiva da interweb como uma fonte primária de interação e conexão. A interweb oferecia uma fuga atraente da realidade, onde as pessoas podiam criar uma persona, um personagem idealizado e estabelecer conexões virtuais sem os desafios e conflitos do mundo físico. No entanto, essa dependência excessiva da interweb resultou em um afastamento das relações interpessoais reais e uma diminuição da habilidade de se relacionar e se conectar emocionalmente com os outros. Essa dependência e isolamento social podem ter efeitos negativos na saúde mental, contribuindo para esses sentimentos de solidão, ansiedade, depressão, despersonalização, alucinações. É importante conscientizar as pessoas sobre a importância de encontrar um equilíbrio saudável entre a vida virtual e a vida real, incentivando a busca de interações sociais significativas fora do ambiente virtual. No entanto, é importante ressaltar que cada pessoa é única e pode responder de maneira diferente a diferentes abordagens. O apoio profissional e a busca de soluções personalizadas são essenciais para garantir uma jornada de recuperação saudável e sustentável. No final, a interweb é uma criação tecnológica poderosa que traz consigo inúmeras possibilidades e desafios. Cabe a cada indivíduo encontrar o equilíbrio certo entre a vida virtual e a vida real, estabelecendo limites saudáveis e priorizando o bem-estar emocional e mental. Essa é a conclusão do nosso vídeo, basicamente, mas a história da interweb continua a se desenrolar, trazendo consigo várias descobertas, desafios e oportunidades para a humanidade explorar. Obrigado por ter visto e assistido o vídeo até aqui. Meu nome é Jake Tokugawa, agradeço imensamente pela sua visualização. Se possível, dê um like, um gostei, um favorito. E é isso, tchau, muito obrigado.